Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Então, pessoal, chegamos a nosso último episódio, né, da nossa série Discipulados, e hoje o tema do nosso episódio é Sua vida sempre está ensinando alguém. Está aqui comigo o profeta Vanderlei, e eu queria que o senhor falasse, profeta, por que toda pessoa, consciente ou não, acaba influenciando alguém? Para algo bom ou ruim, né? Isso aí. Claro, a gente vai sempre estar influenciando, porque algum tipo de liderança, John Maxwell falava, liderança é influência. E de alguma maneira, todos nós temos algum nível de liderança, muito ou pouco, positiva ou negativa. Eu lido com alunos nas escolas e muitas vezes o pior aluno, o aluno mais problemático, é o que mais lidera a turma. É o que é mais, é aquele que é mais heróizinho, é o descolado, é aquele que enfrenta o sistema, né? É aquele que tem a coragem de enfrentar professores, às vezes, coisa assim. Então, esse é o tipo de liderança negativa. Mas, de fato, liderança é influência. E nós sempre estamos influenciando ou sendo influenciados. É incrível, pessoas que juram que não estão sendo influenciadas e elas vivem numa bolha onde elas estão sendo altamente influenciadas pela ideologia, por aquelas pessoas que pensam como ela. Então, de certa maneira, todos nós vivemos numa espécie de bolha. Bolha evangélica, bolha cristã, dentro do mundo evangélico há várias bolhas, bolhas de esquerda e de direita, bolhas políticas, bolhas ideológicas, né? Os drogados vivem dentro da sua própria bolha, a bolha do traficante, certas pessoas do mercado financeiro também vivem dentro de certas bolhas, porque ninguém consegue viver no mundo inteiro, ter acesso a tudo, e nós certamente vamos estar vivendo em algumas bolhas, porque nós somos limitados no tempo e espaço. Então, nós temos que só cuidar quem é que nós estamos influenciando e como, e quem está nos influenciando e como, que tipo de bolha a gente está inserido. Quem está nos influenciando e como está nos influenciando, se é para o bem ou para o mal. Então, eu tenho assim, ficado chocado com o poder da formação de uma pessoa, de uma personalidade, de uma identidade no mundo dos adolescentes. Eu quando eu não tinha filhos adolescentes, eu pensava que os meus filhos seriam criados por mim, minha esposa, dentro dos princípios cristãos. Eu iria fazer tudo o que a cartilha manda para ser um bom pai, e eu fiz dentro do que tudo que entendi. Sempre, né, agi com todo o amor, também corrigindo, mas corrigindo sempre com tranquilidade. Nunca bati nos meus filhos, nunca espanquei eles, nunca passei a vara, como se diz, sempre educando, ensinando. Fiz tudo certinho, de certa maneira. Tive sempre um bom relacionamento com a minha esposa e pensava, eles vão ver, né, como é a nossa família, e quando eles chegarem na adolescência, pré-adolescência ali, o que acontece na escola não vai nem mexer com eles. Que os amiguinhos falaram, não falaram, não vai mexer com eles em nada, porque eles vão estar formados de casa já. Que engano meu. Quando comecei a acompanhar a pré-adolescência, a infância, comecei a ver o bullying na escola, comecei a ver como a rejeição dos coleguinhas impactava meus filhos, comecei a ver como meus filhos
tentavam se comportar parecido com a bolha do grupo deles para serem aceitos e serem amados, ainda que às vezes eram algumas coisas meio erradas. Me caiu os butiá do bolso, né? Me caiu os butiá do bolso. Por quê? Porque aí eu entendi que a questão de influência, a gente é influenciado e influencia. Você que tem filhos, crianças, adolescentes, jovens, não se iluda que eles não estão sendo influenciados pelos coleguinhas ou que eles não estão influenciando, para o bem ou para o mal. Essa influência está acontecendo. E na fase adulta também acontece. A gente acaba sendo influenciado por aquilo que consome, né, por aquilo que lê, ouve, né? E quando a gente tem bastante informação boa, somos influenciados para o bem. O discipulado envolve, então, essa questão de influência. Perfeito. E eu queria que o senhor falasse um pouco como desenvolver, né, uma vida coerente com aquilo que professamos e aquilo que vivemos. Isso é fundamental. Jesus realmente ele reprovou muito o farisaísmo, né? Reprovou muito essa ideia religiosa de parecer algo e fazer outra coisa, né? Essa hipocrisia religiosa. Então, o que está sendo abordado aí é uma hipocrisia. Pessoa que fala algo e faz diferente, né? Jesus reprovou, por exemplo, os fariseus e saduceus, porque ele disse assim para eles: vocês negam a palavra de Deus em lugar da tradição de vocês, porque a palavra de Deus diz honra pai e mãe, porém a tradição de vocês diz que a palavra lá é corbã, que é corbã ao Senhor, né? Às vezes o dar algo a Deus, supostamente dar algo a Deus, negando o cuidado aos pais. Como que era isso? Acontecia naquele período que o filho tinha direito a herança, a bens, e para ele não permitir que os pais dele usufruíssem disso, eles diziam assim que era corbã ao Senhor, que era uma oferta ao Senhor, isto é, que aquele bem os pais não iriam usufruir porque ele estava dando ao Senhor, supostamente dando ao Senhor. Com isso, eles deixavam os pais passarem necessidade com essa suposta ideia, né? E Jesus reprovou isso, porque honrar pai e mãe está em primeiro lugar nesse sentido, mas eles tentaram com a tradição deles, com o jeitinho deles, dar uma driblada na lei, né? Driblar a Bíblia, para estabelecer a vontade deles, para preservar aquele bem para eles depois. Então seria mais ou menos assim, digamos, vocês têm uma propriedade e você então, em vez de deixar teus pais morarem nessa propriedade até falecer, vocês supostamente dariam essa propriedade ou consagrariam essa propriedade a Deus, eles não iriam usufruir e de certa maneira passariam necessidades, mas depois essa propriedade seria só tua, algo assim. Seria uma coisa assim muito desumana, né? Essa seria mais ou menos a tal do corbã. Mas o fato é, nós precisamos ser verdadeiros. Aquilo que soa como farisaísmo, hipocrisia, deve estar longe do discipulado. Por isso, muitos discipuladores não têm muita credibilidade, porque o que eles falam é uma coisa e o que eles vivem é outra. E falando um pouquinho, eu queria trazer um pouquinho mais sobre a família, né? E qual a importância do discipulado dentro da família? Na família, nós temos a nossa primeira célula, né? A nossa primeira casa ministerial. O nosso primeiro ministério é a família. Então, nós vamos fazer a obra do Senhor, nunca abrindo mão de cuidar da nossa família. Teve um caso muito interessante para se compartilhar de um pastor de uma cidade que eu estava. E esse pastor era numa igreja
que tinha muitos eventos, uma igreja de programas, muitos eventos. E eles passaram a vida inteira indo para a igreja, era de segunda a segunda, igreja. E os filhos deles foram crescendo. Os filhos dele foram crescendo. E os filhos deles chegaram à juventude. Mas eles não davam tempo para os filhos, não tiravam tempo para a família. Era só igreja. Sabe o que se percebeu? Sabe o que aconteceu? Eles tinham contatos com ministérios na Bolívia, na Colômbia, pois os filhos do pastor estavam supostamente indo para a Bolívia como missionários com dinheiro da igreja para trazer cocaína de lá. Que loucura. Os filhos estavam envolvidos em tráfico de droga pesado. Por quê? Eles viram um farisaísmo na casa. Pais, pastores que falavam muito bonito e pregavam para muita gente, mas estava faltando discipulado em casa. E olha o que aconteceu. Nós visitamos esse pastor e o pastor tinha feito um quadro. Ele disse o que tinha acontecido. Ele teve um sonho de árvores e uma voz veio forte naquele sonho. Os filhos se alimentam dos frutos dos seus pais. E foi tão forte aquilo para ele que ele fez um quadro das árvores com frutos, sim, simbolizando aquele sonho que ele teve. E ele fez todo um seminário sobre isso. Os filhos se alimentam dos frutos dos seus pais. E ele falou teoria de como foi o congresso, tudo bem, mas em nenhum momento eu vi ele aplicando isso na vida dele. Sim. Em nenhum momento eu vi ele entendendo que Deus está falando com ele, para ele, sobre os filhos dele. Creio que ele tem entendido, mas o fato é, quando não tem um bom discipulado em casa, os filhos podem ir muito longe no erro, porque eles vão ver algo muito estranho em casa. Uma hipocrisia religiosa, um farisaísmo em casa. E então eles não vão saber se portar na fase de jovens. Agora há um ou outro caso também que o jovem chega ali no momento da sua juventude, também influenciado por amigos, como citei agora há pouco, que pode dar uma desviada, uma desencaminhada, né? Cometer algum erro, né? Mas está plantado nele a semente, está plantado nele o amor daquela família, está plantado nele tudo que ele viu na casa dos pais. E como a palavra de Deus também diz, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Daqui a pouco essa pessoa volta aos caminhos do Senhor, daqui a pouco essa pessoa volta à casa do pai. Mas no geral, os filhos não desviam quando há um discipulado em casa, quando há uma vida verdadeira cristã em casa, quando os filhos se afastam, quando na igreja o pai é uma coisa e em casa está brigando, está xingando, e em casa está fazendo coisas que não é de um homem de Deus, de uma mulher de Deus fazer. E quais hábitos simples, assim, digamos, que qualquer pessoa pode fazer que acaba fortalecendo esse discipulado dentro de casa e acaba não virando esse farisaísmo que o senhor falou? Sim, é ser muito verdadeiro. Ser muito verdadeiro, ser original. A capa de espiritualidade, uma capa religiosa de espiritualidade, ela traz muitos problemas para a família, para quem está perto. A pessoa muitas vezes se reveste, né, de uma suposta espiritualidade para encobrir carnalidades e erros que ela comete escondido, né? Então, o que é importante os filhos verem é que os pais estão vivendo uma vida legítima, uma vida verdadeira, cristã, uma vida em que eles realmente buscam acertar, eles oram juntos, eles levam a sério a palavra de Deus, há conserto na casa.
Então a gente acompanha muitas e muitas pessoas. Há muitos cristãos ainda que, principalmente, que o pai é ausente, o pai é quieto, o pai se isenta de se estressar, ele fica na dele. E às vezes a mãe é muito gritona, briguenta, barulhenta, fala demais, xinga, dá aquela baderna na casa, e os filhos vão vendo isso e eles começam a comparar com o que a Bíblia diz, com o que é pregado na igreja, e aí as coisas não vão bem. Tem que ser verdadeiro. Há uma história que é contada aí, que diz o seguinte, que o marido pregava muito bem sempre, era um pregador fantástico, a igreja amava ele, e num culto, então, começa a ter um barulhão de panelas na entrada da igreja e tal, e daí ele olha a mulher dele, e aí ele diz, o que é isso, mulher? O que você está fazendo? Aí a mulher diz, eu quero esse cara que está aí no palco, eu quero esse cara como marido, não o cara lá de casa. É mais ou menos assim, né? Então, ser verdadeiro, ser igual, ser homem de Deus em ambos os ambientes, ser mulher de Deus em casa também, isso vai gerar muita confiança nos filhos. Eu acredito também que essa questão do ser original, de ser, né, a pessoa como ela é, não só em casa com a família, mas eu acredito agora trazendo um pouquinho para a célula, o líder de célula também precisa disso, na minha visão, né? Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco sobre isso e como isso acaba favorecendo as pessoas que estão começando a vir na célula. Claro. O líder de célula também precisa ser original, bem assim. Uma coisa importante entender, o pai, o líder, embora às vezes ele tenha certas fraquezas, ou ele está se sentindo meio fraco, ele está se sentindo um pouco debilitado, ele vai entender que o filhinho dele não tem maturidade para ouvir essas fraquezas, para ajudá-lo nessas questões, né? Isso só vai trazer problemas para a célula. Então, o líder, ou o pai, o discipulador, ele deve manter certos assuntos para ele e para o discipulador dele. Se tem algo a se falar, então, com alguém, é falar com quem possa ajudar, né? Então, quando o líder vai para a célula, quando a gente fala de originalidade, sim, não adianta o líder chegar na célula e dizer, estou com 10 boletos atrasados para pagar a conta. O que isso vai agregar, sim, na célula, né? Eu saí agora e discuti com a minha esposa. O que isso vai agregar para a célula? Sim. Então, não é ser original a esse ponto, né? Sim. Essas questões eu vou resolver com o meu discipulador, com o meu pastor, com quem pode ajudar. Então, ser original no sentido de ser verdadeiro, né? Mas quando você está com os teus filhos espirituais, você vai poupá-los de certas coisas tuas, certas coisas pessoais tuas. Ninguém precisa ficar ouvindo, né? E isso também eu vejo na questão problemas com os filhos, né? Certas conversas que tu tem com a tua esposa, tu não vai ter na frente do teu filho, né? Meus filhos nunca souberam que a gente tinha problema financeiro. Os meus filhos nunca souberam que tinha um problema na igreja com alguém. Meus filhos nunca souberam de nada disso. Eles só começaram com 14, 15, 16 anos, começaram a ver certas coisas. E há pouco tempo atrás, ainda o Paulo veio e perguntou. Eles começaram a ler também. Sim. Não, eu quero saber realmente como está a situação da nossa casa, o que nós temos, como é que está investido, como é que está. Ele quer saber assim quanto a gente ganha e quanto está saindo. Mas eles nunca precisaram saber dos problemas financeiros da gente, porque eles não podem ajudar, eles se sentem impotentes, né? Isso gera uma sensação de impotência na criança, quando a criança começa a ver problemas nos pais e ela não consegue resolver esses problemas. Por isso é muito importante que as crianças, que os discípulos também, que às vezes são crianças espirituais, sejam poupados de certos problemas. Então, muitas pessoas que acharam que filhos ou alguns discípulos tinham maturidade para ficar ouvindo falar sobre problemas da igreja, que está na cabeça daquela pessoa, problemas da igreja, todo mundo se desviou, deu problema sério, né? Porque as pessoas não tinham maturidade para ouvir isso e também não era hora de falar sobre isso, né? Sim. Mas é por aí. Ser original, sabendo o que significa ser original. Se tiver que falar sobre algum problema, fala com teu pai.
não com os teus filhos. Entendi. Com os teus filhos você Perfeito. fala sobre soluções. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aqueles que buscam a perfeição. Às vezes a pessoa, não quero ser líder, não sou um pai bom, quer buscar ser perfeito para então discipular. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Temos algumas coisas a falar sobre isso, bem importantes, como Paulo dizia, né, em Filipenses 3, 12, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Está falando aí sobre uma suposta perfeição, né? Então Paulo dizendo que ele não tinha alcançado, mas uma coisa ele fazia, ele prosseguia para o alvo. A perfeição, a suposta perfeição, ou realmente um lugar muito melhor do que nós estamos, é como a linha do horizonte, que a gente vai indo na direção dela sem nunca chegar lá. Mas melhor é ir na direção dela do que ficar parado, estacionado ou ir para trás. Sim. Então eu vou indo na direção da linha do horizonte, sabendo que eu não vou atingir ela realmente, mas vou chegar mais perto da montanha, vou chegar mais perto daquele lugar. Então, primeiro, Deus não chamou pessoas perfeitas, Deus chamou pessoas simples, pessoas com suas dificuldades humanas, com suas humanidades, mas Deus chamou elas para aperfeiçoá-las, para desenvolver nelas santidade, para santificá-las, para separá-las, para prepará-las. Então, nós devemos estar caminhando para um nível de preparação, de santificação, de aperfeiçoamento, de treinamento, né? Precisamos ir nessa direção, né? De formação, de sermos cada vez mais formados, semelhantes a Cristo. Porém, eu não posso parar de trabalhar porque ainda não cheguei lá na linha do horizonte. Eu não vou chegar na linha do horizonte. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu prossigo. Palavra para essas pessoas, então, é prosseguir. Prossiga. Faça o que está à mão. Faça aquilo que você é orientado pela palavra de Deus a fazer, orientado pelo teu discipulador a fazer. Prossiga. Perfeito. E para a gente já ir para a parte final aqui do nosso último episódio, eu queria que o senhor falasse um pouco. O que Deus procura em alguém, né, que deseja influenciar outras pessoas? Deus procura gente obediente. Deus procura gente que é obediente a Ele a tal ponto de ser ousada também. Moisés, ele não tinha coragem para nada, nem para falar direito, né? Então, quando Deus chamou ele, em Êxodo 3, ele diz, Deus, não me envia outro, mas eu não, quem sou eu? E Deus foi tentando convencer ele que Deus estaria com ele e tudo mais. E até que ele diz, mas eu sou pesado de língua, eu não sei nem falar direito. E aí Deus diz, eu vou te dar Arão, o teu irmão vai ser como um profeta para ti, ele vai ser a tua voz, ele vai falar por ti, vai ser o teu porta-voz, né? E ao obedecer à voz do Senhor, Moisés também foi ousado a ponto de encarar o homem mais poderoso do mundo, que era o faraó, por várias vezes. Ousado a ponto de encarar todos os feiticeiros do Egito, através das pragas do Egito, né? Ele foi ousado a ponto de encarar também os milhões de pessoas do próprio povo judeu, que muitas vezes queriam apedrejá-lo. Sim. Algumas coisas que Deus busca na gente. Primeiro é a obediência. E uma outra coisa importante é ousadia. Ousadia. Que a gente esteja desprendido dos nossos próprios conceitos, que a gente tenha a capacidade de se renovar nele, conforme Romanos 12, 1 e 2, que fala sobre nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, pessoas que aceitam serem transformadas. Do jeito que nós chegamos, nós não servimos para Deus. Muitos dizem, Deus chamou a gente do jeito que a gente está. Ok, mas a gente chega em Deus e Deus nos transforma. Todas as pessoas que se achegaram a Deus
Deus transformou essas pessoas para servirem para o propósito. Amém. Porque do jeito que nós chegamos a Deus, muitas vezes nós não servimos nem para a nossa própria vida. Muitos que se achegam a Deus chegam com a vida destruída, com família destruída, com vícios, com a vida financeira destruída. Muitos chegam até Deus achando que são alguma coisa e não são nada, cheias de orgulho. E essa pessoa, como chega, não serve para servir naquele momento. Então ela precisa ser transformada. O que Deus quer da gente? Que a gente aceite o processo de transformação pela renovação da nossa mente. Então eu preciso ficar ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvindo a palavra, sendo mudado, transformado, para que então eu possa servir cada vez mais para Deus. Esse processo é sempre contínuo. Estou convertido, então, há 33 anos, eu continuo procurando ser transformado em mais áreas, em mais conceitos na minha mente, para que eu possa ser mais usado por Deus. Então a gente tinha uma ideia antes do Rio Grande do Sul, depois começou com uma ideia mais a nível de Brasil, agora está tendo alguma experiência lá na África, e aí a gente tem que ir mudando de mente. Como que isso vai ser? Como que vai ser possível? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Eu tenho que deixar Deus ir transformando a minha mente, o meu espírito, no meu espírito, para que eu possa então estar preparado, estar útil, ser útil para Deus. Agora, essa palavra é importante. Chegando em Deus, como nós estamos, é como aquela mulher que era prostituta que estava para ser apedrejada. A mulher daquele jeito, ela não servia para servir a Deus e fazer a obra de Deus como prostituta. Mas ela, como uma mulher transformada, vá e não peques mais, aí sim ela foi útil demais para Jesus. As mulheres estavam sempre servindo a Jesus. Você vê sempre as mulheres, um grupo de mulheres, certamente eles faziam comida para Jesus e os discípulos, estavam sempre servindo a Jesus, estavam lá na ressurreição de Jesus na manhã, elas sempre estavam perto, servindo a Jesus. Como chegamos a Deus, na maioria das vezes, a gente não serve para servir a Deus, mas aí a gente é transformado. Depois sim, Deus começa a nos usar, e à medida que somos mais transformados, Deus nos usa mais. Perfeito, profeta. E a gente agradece vocês por nos acompanharem nos 4 episódios da série Discipulado. E o que a gente aprende que seguir, ser discipulado não é apenas conhecimento, não é apenas função da igreja, é um estilo de vida, né? Seguir a Jesus eu vejo que é de tal maneira que as pessoas consigam enxergar Jesus através de nós, né? Eu acredito que seja isso, e eu gostaria que o senhor deixasse um desafio, né? Como a gente está encerrando essa série, um desafio para as pessoas que realmente, querem, ser um discípulo verdadeiro de Cristo. O desafio é você aceitar o discipulado. Vai ser a maior decisão da tua vida quando você aceitar ser discípulo de Jesus de verdade. Não apenas um evangélico, não alguém gospel, não alguém dessa ou daquela linha religiosa, não alguém pentecostal, neopentecostal ou tradicional, mas discípulo. O desafio é: seja um discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é ser discípulo de alguém que serve a Jesus. Como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa ideia de que eu sou discípulo direto de Jesus e ele fala comigo o tempo todo, eu faço o que ele quer, e você está sempre no sofá ou dormindo ou vendo Netflix, não deve estar dando muito certo esse discipulado. Ser discípulo de Jesus é estar dentro de um relacionamento de paternidade espiritual. Você vai ser discípulo de Jesus sendo discípulo de alguém. Josué foi discípulo de Jesus sendo discípulo de Moisés. Ele servia a Moisés. Mas Moisés não tinha ninguém sobre ele, tá? Você é Moisés? Jesus não tinha ninguém sobre ele. Você é Jesus? Tudo bem. Mas no mais, todos os discípulos estavam debaixo de discipulado. O apóstolo Paulo se submeteu ao discipulado a Barnabé por um período.
E pode acontecer isso também. Pode ser que por um período você seja discípulo de alguém, você depois atinge um nível ou alguma área aí, você precisa de estar discipulado debaixo de outro alguém, ou quem sabe debaixo de um apóstolo, de um profeta, mas sempre nós estamos debaixo de algum discipulado. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Pode cortar.